Eu sou Thiago Paiva, neurocirurgião infantil e apaixonado pelas possibilidades que a ciência nos dá de buscar alternativas e tratamentos a condições que até não muito tempo a gente não tinha tanta alternativa. Paralisia cerebral e prematuridade. Se existe uma fase na vida de uma criança onde o risco de paralisia cerebral é o mais importante de todos, é na prematuridade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as causas, o mecanismo que faz com que a prematuridade seja uma fase tão aguda, como diagnosticar, quais os exames mais importantes e o que esperar de uma criança que desenvolveu uma paralisia cerebral relacionada à prematuridade. A encefalopatia hipóxica isquêmica, a doença do cérebro por falta de oxigenação, de longe é a causa mais importante de mortalidade em recém-nascidos. Em países desenvolvidos, 2 a 3 crianças para 1.000 nascidos vivos. Na nossa realidade, podemos chegar até 26 crianças para 1.000 nascidos vivos. Então, países em desenvolvimento têm maior risco de desenvolver paralisia cerebral relacionada à prematuridade. A mortalidade ela pode chegar a 20% dos casos. Problemas auditivos e visuais, 40% dos casos. Fora prejuízo comportamental, desatenção, dificuldade de aprender, hiperatividade. Fora os problemas relacionados à coordenação motora e à movimentação. Lembremos das paralisias cerebrais espásticas, das paralisias cerebrais discinéticas, mas sobretudo as espásticas, que são muito mais relacionadas com a prematuridade, o atraso global e o autismo, que é uma complicação relacionada à paralisia cerebral na prematuridade. Elas podem se desenvolver de forma aguda ou crônica, depende muito do período pré-natal. Quando uma criança tem, durante a gestação, sobretudo no final da gestação, último trimestre, episódios de hipotensão, baixa de pressão, falta de oxigenação através da placenta, infecções que acometem essa criança, isso pode levar à prematuridade. Problemas perinatais, ou seja, relacionados a fechamento do cordão umbilical, insuficiência da circulação sanguínea placentária de forma muito abrupta, a rotura uterina, isso também faz com que a baixa de oxigenação nessa criança prematura aumente muito a chance de paralisia cerebral e as pós-natais. Quando a criança nasce, tem alguma infecção muito grave, parada cardiorrespiratória, isso também numa criança prematura, aumenta demais a chance de paralisia cerebral. E a prematuridade ela está relacionada à paralisia cerebral porque esse cérebro ele não é maduro ainda o suficiente. Existe uma matriz que ela está no centro do cérebro. No centro do cérebro, ao redor dos ventrículos, existe uma matriz chamada de matriz germinativa. Essa matriz, ela só se desenvolve depois de 34, 36 semanas de gestação. O problema dessa matriz germinativa é que a circulação arterial do cérebro, o sangue que chega no cérebro, ele chega pelo centro do cérebro, inicialmente. E a partir daí, ele vai sendo distribuído para a periferia, do centro em direção ao córtex, numa época na gestação que o cérebro também aumenta progressivamente de tamanho, só que não está acostumada, ela ainda não tem o controle sobre a quantidade de sangue que entra no cérebro, porque quem dá esse controle normalmente é a placenta junto com a mãe. Quando a criança ela nasce com menos de 36, 34 semanas, essa região altamente vascularizada do cérebro, que é a matriz germinativa, muito frágil e que ela é incapaz de regular a quantidade de sangue e que essas artérias consigam se dilatar e se contrair pelos aspectos principalmente externos relacionados
a uma dificuldade inicial desse bebê prematuro de respirar sozinho, infecções, próprio controle da pressão arterial, pode fazer com que essas artérias se rompam. E ao se romper, causam uma hemorragia, que chamamos de hemorragia da matriz germinativa, e que essa hemorragia, ela invade esses ventrículos. E ela banha essas regiões. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre essas hemorragias. E quando não, existem veias que são também profundas e que são na região abaixo do córtex e que também, por falta de amadurecimento, essas veias podem ocluir. E essa oclusão nessas áreas dessas veias abaixo do córtex, nas periferias dos ventrículos, podem causar isquemias nessas regiões. E isso caracteriza os dois padrões principais de lesões no cérebro por paralisia cerebral e prematuridade. Essa particularidade da falta de controle sobre a matriz, a quantidade de sangue que entra pela matriz germinativa e a quantidade de sangue que sai através das veias profundas e subcorticais do cérebro, periventriculares terminais, que nós falamos periventriculares, dentro dos ventrículos terminais, causam os dois tipos de padrão de lesão. Além disso, o cérebro ele tem uma parte posterior. Nós temos uma parte anterior, uma parte posterior, e a parte posterior nós temos o cerebelo. O cerebelo das crianças prematuras também elas podem estar lesionadas em 10 a 20% dos pacientes prematuros com menos de 32 a 34 semanas. Também pela própria falta de controle da quantidade de sangue ideal que deve entrar e a quantidade de sangue ideal que deve sair por um cérebro não maduro o suficiente para enfrentar adversidades fora do útero da mãe. Por isso é que o pré-natal ele é muito importante. Quando o pré-natal ele é bem feito, eu diminuo muito a chance de parto prematuro. Então, o pré-natal bem feito desde o início diminui a chance de prematuridade, que diminui o principal fator de risco de paralisia cerebral, que é o nascimento da criança com menos do que 32, 34 semanas. Sendo que, quanto menos semanas a criança nasce, 24, 26, 28, mais grave pode ser essa paralisia cerebral. E se não for mais grave, certamente o risco é muito maior. O diagnóstico de paralisia cerebral relacionado à prematuridade, ele é clínico. Só que existem exames que nós podemos realizar na criança prematura que podem antecipar esses eventos que nós falamos, sobretudo a hemorragia. Até porque de 25 a 50% dos casos de hemorragia da matriz germinativa da prematuridade, eles são assintomáticos. A criança ela não desenvolve sintomas quando ela tem essa hemorragia. Existem protocolos de serviços, de maternidades, de UTIs, que dividem essas crianças em alguns grupos e que basicamente 32 semanas de gestação é um número que nós consideramos um número mais próximo do que todo mundo aceita. O diagnóstico ele pode ser feito com tomografia, com ressonância ou com ultrassom. Tomografia de crânio, apesar da principal classificação que nós utilizamos para gravidade de hemorragia na matriz germinativa, chamada classificação de Papille, ter sido descrita através de tomografia na década de 80, nós não realizamos tomografia nessa idade, a não ser em condições extremamente selecionadas. E diagnóstico de hemorragia não se encaixa nessas indicações, porque a tomografia ela envolve uma quantidade de radiação
que é muito prejudicial para o cérebro dessa criança que já sofre. Por outro lado, a ressonância, que seria o exame mais completo a ser realizado, é um exame que muitas vezes ele é difícil de ser feito, porque ele é mais caro. Além disso, ele envolve um preparo maior, ele envolve a necessidade de tirar a criança, às vezes que está na UTI neonatal, e levar até um setor. Esse transporte pode piorar as hemorragias, e envolve uma sedação, uma anestesia geral, e que não traz tantas informações mais precisas ou mais decisivas do que o ultrassom. Sobre a ressonância, tem um estudo muito interessante que a ressonância, ela, apesar de não ter sido decisiva no prognóstico das crianças naquele momento ainda, ou seja, a ressonância quando a criança está na idade do termo, ou seja, ela nasceu prematura e ela fez uma ressonância na idade do termo, apesar desse exame não trazer informações sobre o prognóstico, ele diminui a ansiedade da mãe. Então, é um estudo que mostra o quanto que a paralisia cerebral e especialmente a prematuridade, ela impacta diretamente sobre a capacidade dos cuidadores de reagir diante das incertezas e das dificuldades que a criança vai ter ao longo da vida. Saber qual tipo de paralisia cerebral a criança vai desenvolver, se vai ser uma paralisia cerebral mais grave, menos grave, se ela vai ter mais dificuldade, menos dificuldade. Isso é muito importante. E a cada dia nós tentamos lançar escalas e protocolos que a gente consiga ter essa resposta. Porque saber o que nos espera ajuda muito na hora de lidar com o que vai acontecer. Só que o grande exame e é o principal de todos, para ser realizado na prematuridade, para diagnóstico das hemorragias, da matriz germinativa ou dos infartos, das isquemias, das veias profundas periventriculares, é o ultrassom transfontanelar. O ultrassom no bebê, na própria UTI ou na própria enfermaria, existe um tipo de ultrassom que, através da fontanela anterior, da muleira, utiliza-se um transdutor e que nós podemos ver como está a estrutura anatômica dentro do crânio, sem precisar expor a criança à radiação, sem precisar tirar a criança do ambiente onde ela está, e que pode ser repetido várias vezes. Ele pode ser repetido sem nenhum tipo de prejuízo, diariamente, se for preciso. O ultrassom transfontanelar é o principal exame relacionado ao diagnóstico das complicações cerebrais referentes à prematuridade dentro do hospital e enquanto a fontanela anterior estiver aberta. A classificação de Papille, que foi descrita anteriormente para a tomografia, hoje nós utilizamos ela adaptada para o ultrassom transfontanelar. E na série de vídeos sobre hidrocefalia, nós teremos a oportunidade de falar especificamente sobre essa classificação de Papille, porque a sua importância ela está em 2 pontos. Um é saber o risco de hidrocefalia. Uma hemorragia dentro desse cérebro tão pequeno, com cavidades tão exíguas, pode causar um acúmulo desse líquido cefalorraquidiano, e esse acúmulo leva a uma obstrução do seu caminho. E essa obstrução do seu caminho faz com que ele se acumule e cause a hidrocefalia. Ou o segundo aspecto, que é a possibilidade de se tentar relacionar a gravidade da hemorragia pela classificação de Papille com o risco de desenvolvimento de paralisias cerebrais mais severas ou menos severas. Então, no dia a dia, qual é a modalidade que nós vamos usar para diagnosticar uma criança prematura e com risco de paralisia cerebral? A conta ela é basicamente essa. Tem 32 semanas? Não tem 32 semanas ainda? Ela deve fazer um ultrassom transfontanelar normalmente dentro da primeira semana.
As hemorragias da matriz germinativa, elas acontecem mais comumente dentro dos primeiros 7 a 14 dias. E depois, esse ultrassom ele deve ser repetido entre 4 a 6 semanas. Por quê? As lesões relacionadas à falta de oxigênio daquelas veias que nós falamos profundas periventriculares acontecem normalmente nessa época, 4 a 6 semanas depois que a criança nasceu. Tem mais do que 32 semanas? Ok. Tá na UTIM? Foi uma gemelaridade complicada? É microcefálica? Teve algum tipo de complicação pós-natal? Seja, nasceu com um ápiga baixo, dificuldade de respirar sozinha, dificuldade de se alimentar sozinha? Faz ultrassom transfontanelar. Essas crianças com mais de 32 semanas e com fatores de risco seguem o mesmo protocolo das crianças com menos do que 32 semanas. Uma vez realizado o ultrassom, esse ultrassom ele pode ser feito de rotina, variamos os serviços, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 5 dias, varia bastante, mas os aspectos importantes relacionados ao diagnóstico, saber que quanto mais grave, quanto mais precoce é a prematuridade, mais risco de paralisia cerebral. Uma parte das complicações nós não veremos logo que a criança nasce. O ultrassom ele deve ser realizado de rotina se a criança tem menos de 32 semanas. E quanto mais informações nós pudermos ter sobre o desenvolvimento inicial e as complicações iniciais da prematuridade, melhor ao tratar a criança com paralisia cerebral. São poucas as estratégias que podem prevenir paralisia cerebral e prematuridade. Os estudos eles não são definitivos. Existem algumas medicações, muito poucas, sulfato de magnésio, corticoide, que podem ajudar a evitar a lesão cerebral secundária à prematuridade. A hipotermia, que é deixar a criança num regime de temperatura mais baixa, também pode diminuir a chance de lesão cerebral e, consequentemente, paralisia cerebral nesses pacientes prematuros, mas não são medidas que são completamente eficazes. Então, diante da falta de muitas alternativas de melhora, o principal é tentar ao máximo diagnosticar precocemente através dos exames de ultrassom, cuidar de todos os aspectos relacionados à gestação no pré-natal e, caso precise, no pós-natal, e acompanhar de forma muito próxima essa criança que, se desenvolve algum tipo de atraso neurológico, fisioterapia precoce, fonoaudiologia se tem dificuldade de engolir, terapia ocupacional, normalmente depois de 6 meses de idade, segmento com múltiplas especialidades. Assim, é um cenário que não é dos mais simples, mas que, quando feito de forma adequada, quando começado muito cedo, pode trazer resultados muito benéficos e surpreendentes no desenvolvimento dessas crianças.